Conselheiros, dando continuidade à nossa sessão do dia 13 de julho, na parte da tarde da primeira turma da Câmara Superior, vamos priorizar as sustentações orais do dia, com o processo de número 30 da pauta de minha relatoria, recorrentes. Sociedade Educacional Mário Quintana Limitada e Fazenda Nacional. Tainá, o patrono se encontra? O patrono não compareceu à sala de espera, presidente. Então, eu apregoei o processo pela terceira vez, já julguei um anteriormente, o 38, e então estou registrando que o patrono não se encontra, já esperamos mais do que o suficiente, então vou julgar. O processo está na pasta, conselheiros. E a questão é a seguinte. O acórdão recorrido é o 1402-0020-81 e as emendas estão aqui abaixo transcritas. O especial da Fazenda Nacional foi admitido relativamente à existência de pessoa jurídica, da pessoa jurídica, e trouxe o paradigma 2402003064. Intimado para tanto, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, onde pede preliminarmente que o especial da Fazenda não seja conhecido em razão da falta de demonstração de divergência interpretativa suscitada. No mérito, pede que seja mantida nessa parte a decisão recorrida. Já o especial do sujeito passivo foi admitido relativamente à divergência interpretativa acerca da seguinte matéria: arbitramento do lucro, falta de escrituração da movimentação financeira, aí os paradigmas 1101, 30854, 301, 001805. Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões onde pede seja negado o provimento ao recurso do sujeito passivo. É o relatório. Então, com relação ao conhecimento, no RESP da PGFN, a divergência interpretativa suscitada diz respeito à existência da pessoa jurídica. Sobre essa matéria, a recorrente alega: sobre a omissão de receitas imputada ao contribuinte em relação aos valores apurados na Sociedade Educacional Três Vendas, a fiscalização assim se fundamentou na autuação. Em cumprimento aos MPFs, a fiscalização foi iniciada do IRPJ, CSL, PIS e da COFINS, do contribuinte acima identificado, bem como da Sociedade Educacional Três Vendas, CNPJ PAU, anos calendário 2006, 2007 e 2008, consciência pelos interessados do termo de início de procedimento fiscal. Inicialmente, chamou-se a atenção o fato de que ambas as entidades, Sociedade Educacional Mário Quintana, Sociedade Educacional Três Vendas, possuem exatamente o mesmo endereço cadastral junto à Secretaria da Receita Federal, ocupam as mesmas instalações nesse mesmo endereço. Durante o procedimento fiscal, ficou evidenciado que possuem também a mesma estrutura administrativa e que o desenvolvimento das atividades das empresas ocorre nas mesmas instalações físicas, de que as despesas de ambas as sociedades são pagas por uma delas. Além desses fatos, foi constatado em todas as vezes que essa fiscalização se dirigiu ao endereço na rua tal para dar ciência de termos de intimação, endereço que consta nos sistemas da Receita, como das duas entidades, Mário Quintana e Três Vendas, que não há nenhum sinal da existência física da Sociedade Educacional Três Vendas. Ou seja, as despesas para o funcionamento das sociedades educacionais Mário Quintana e Três Vendas são suportadas por uma delas, Sociedade Mário Quintana. Os comprovantes de pagamento de água, luz, propaganda e por aí vai. Então, aí sublinhei aqui mais abaixo. A Sociedade Educacional Três Vendas é apenas um ente formal desprovido de interesses sociais próprios, servindo apenas para separar, dividir e segregar o faturamento bruto e a folha de pagamento de empregados e, com isso, obter vantagem ilícita tributária. Conforme se depreende do texto do relatório fiscal, na demonstração da dissimulação na constituição da Sociedade Três Vendas, com o fim da evasão fiscal, não há qualquer menção sobre a baixa do seu CNPJ. Contudo, na análise do presente lançamento, a segunda turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão decidiu aplicar a decisão transitada em julgado nos autos da ação ajuizada pela Sociedade Educacional Três Vendas para desconstituir o ato administrativo que determinou a baixa de sua inscrição no CNPJ. Nesse ponto, convém destacar o trecho do acórdão recorrido, do voto. Sob esse prisma, o advento da decisão transitada em julgado judicial, documento juntado aos autos, pela qual foi reconhecida a existência de fato da Sociedade Educacional Três Vendas, enfraquece as conclusões da fiscalização, sem embargo do detalhado e elogiável trabalho da autoridade lançadora. Saliento que, a meu ver, em tese, a existência de fato da Sociedade Educacional Três Vendas não seria, de per si,
motivo suficiente para entendê-la como efetiva prestadora dos serviços educacionais suscitados. Entretanto, no momento em que o procedimento fiscal faz essa vinculação, se não existe de fato, não prestou o serviço, a recíproca deve ser aplicada e a decisão judicial impacta diretamente as conclusões do fisco. Para subsidiar o entendimento do juízo, foram utilizados os mesmos fatos arguídos nesses autos, inclusive a divisão das instalações físicas, dos distintos quadros funcionais e o público-alvo específico de cada uma das instituições. O exposto do provimento parcial ao recurso para excluir da base tributável, por erro da identificação do sujeito passivo, os valores originalmente reconhecidos como pertencentes à sociedade educacional Três Vendas e imputados ao autuado, sejam declarados ou omitidos nos seguintes moldes. Sobre a decisão judicial citada na decisão recorrida, é importante registrar a oposição de embargo de declaração pela União para indicar que a coisa julgada se limitou-se à desconstituição do ato declaratório de baixa do CNPJ. Em divergência, apresenta-se o acordo 2402.0030.64, cuja ementa segue transcrito na sua integralidade. Então, para tornar mais clara a divergência, convém transcrever trechos do acordo paradigma. Trago o relatório e o voto. No trecho acima, verifica-se a identidade fática entre os acordos confrontados, na medida em que ambos tratam de ação na qual se apurou a simulação na constituição meramente formal da Sociedade Educacional Três Vendas, com o fim exclusivo de segregação do faturamento da folha de pagamento de empregado da Sociedade Mário Quintana. Essas conclusões, aliás, decorrem dos mesmos elementos fáticos, como o desenvolvimento das atividades de ambas as entidades nas mesmas instalações físicas, sem qualquer referência à baixa descrição do CNPJ das Três Vendas. Embora analisem igual situação fática, os acordos sob cotejo adotaram soluções jurídicas distintas. De um lado, o acordo recorrido decidiu por aplicar a decisão transitada em julgado nos autos da ação ajuizada pela Sociedade Três Vendas para desconstituir o ato administrativo. De outro, o acordo paradigma entendeu que, como o lançamento não se fundamentou na baixa do CNPJ, fato que sequer mencionado pela fiscalização, a matéria não estaria sob júri. Nessa perspectiva, diversamente do colegiado ACOS, segundo a turma ordinária da Quarta Câmara da segunda sessão de julgamento, afastou a argumentação do contribuinte de que o lançamento teria como objeto a matéria sob discussão em ação judicial ajuizada pela Sociedade Três Vendas. Verifica-se, portanto, clara divergência jurisprudencial sobre o artigo 38, parágrafo único da Lei 6.830 de 80, tendo em vista a adoção de soluções distintas pelos acordos confrontados quando ao alcance da mesma ação judicial. Em breve síntese, alega recorrente a existência de divergência interpretativa entre o acórdão recorrido e o indicado como paradigma, no que concerne a real existência da Sociedade Educacional Três Vendas, optante pelos simples, a qual, segundo a fiscalização, foi criada apenas para que a autuada Sociedade Mário Quintana conseguisse repartir receitas e despesas de forma a reduzir os tributos e contribuições para ela devidos. O sujeito passivo e suas contrarrazões pede que o recurso da Fazenda não seja conhecido sob o argumento da falta de similitude fática, na medida em que, enquanto o recorrido julgou a lide em 2016, quando já havia decisão judicial transitada em julgado declarando a nulidade do ato, o paradigma julgou a lide em 2012, quando ainda não havia decisão judicial transitada em julgado. Pois bem, ao contrário do alegado pela contrarrazoante, o presente processo de 2010-15, e o processo 2010-61, onde foi exarado o acordo paradigma, enfrentam a mesma situação fática, qual seja, verificar se a Sociedade Educacional Três Vendas possui ou não existência meramente formal. A distinção reside em que, enquanto o presente processo trata de lançamento de RPJ, PIS, COFINS, CSLL sobre receitas do sujeito passivo que teriam sido legalmente transferidas para Três Vendas, nos anos de 2006, 2007 e 2008, o processo paradigma trata de lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social pelo mesmo sujeito passivo, cujos segurados teriam sido indevidamente registrados pela Sociedade Três Vendas, optantes pelo Simples. Sendo assim, não importa, para fins de verificação da similitude fática questionada pela contrarrazoante, que a apreciação da matéria tenha se dado antes ou após o trânsito em julgado da decisão judicial que anulou o ato administrativo que cancelou de ofício a Sociedade Educacional, a inscrição, no CNPJ da Sociedade Três Vendas. O que importa para fins de verificação da similitude fática é que ambos os colegiados tiveram que decidir se houve ou não a ilegal repartição de receitas e despesas entre a autuada e a Sociedade Três Vendas. E enquanto o recorrido entendeu que não, o paradigma entendeu que sim.
Por fim, em relação ao conhecimento, é importante esclarecer que o objeto do mencionado processo judicial limita-se à declaração de nulidade do ato administrativo que, no PAF 2010-81, cancelou de ofício a inscrição da sociedade Três Ventos no CNPJ. Ou seja, não é objeto do processo judicial a questão se houve ou não ilegal repartição de receitas e despesas entre a autuada e a sociedade Três Ventos, razão pela qual, corretamente, nem o recorrido nem o paradigma aplicaram a súmula 1. Tendo em vista o exposto, então, eu conheço do recurso da Fazenda, tá? Conheci. No RESP do contribuinte, conhecimento ainda. Vou fazer o conhecimento, aí vocês veem. Aqui é o arbitramento do lucro, RESP do contribuinte, tá? Tozeli está com a mãozinha levantada? Posso continuar? Ah, tá. Bom, então vamos lá. A divergência interpretativa aqui é o arbitramento do lucro. Divergência existente. Então, decisão recorrida. Vamos lá, alego recorrente. E trago aqui a ausência do registro das operações mercantis, lucro arbitrado. A não escrituração em volume significativo dos boletos referentes ao pagamento das mensalidades escolares impede o conhecimento da efetiva movimentação financeira. Vou marcar aqui. O sujeito passivo justifica a apuração do resultado pelo lucro arbitrado. A questão do arbitramento foi bem enfrentada pela decisão recorrida. O conhecimento da receita serve para definir a base de cálculo, mas não para elidir a necessidade de apuração do resultado pelo lucro arbitrado. O fisco decidiu por essa sistemática por entender que a ausência do registro das operações mercantis impediu a identificação da efetiva movimentação financeira nos termos da linha A, inciso 2 do artigo 530 do Rio 99. O paradigma. Não contabilização parcial de movimentação financeira, inclusive bancária, prestabilidade dos livros fiscais. O arbitramento do lucro é medida extrema que somente deve ser utilizada pela autoridade lançadora do tributo se comprovadamente ainda existirem meios que viabilizem a apuração do lucro real. A simples constatação de contas correntes bancárias não contabilizadas não se constitui por si só e motivo bastante suficiente à desclassificação da escrita e ao consequente arbitramento de lucro. Com a clareza solar, descortina-se a divergência entre a decisão recorrida e o deciso paradigma emergente da primeira Câmara e da primeira turma ordinária. Na espécie, o fisco detectou que alguns dos muitos boletos emitidos pela mensalidade de alunos da escola não constavam registrados na escrita comercial, embora vertidos na conta corrente bancária do contribuinte auditada pela entidade. No entanto, o fisco não encontrou a mínima dificuldade de elaborar os relatórios que espelham um levantamento realizado de forma minuciosa, que permite afirmar que a possível inconsistência dos lançamentos da contabilidade não impediram que a fiscalização cumprisse seu mistério. A propósito, o arbitramento concretizado e que repercute em maior onerosidade fiscal está completamente despido de motivação como transcende no relatório do acordo e no próprio voto do eminente relator. Então, aí eu prossigo, despacho, né? Então, em breve e simples, alega recorrente a existência de divergência interpretativa entre o recorrido e os acordos indicados como paradigmas, que eu trago aqui, no que concerne à legalidade do arbitramento do lucro, na hipótese em que a falta de escrituração de alguns de muitos boletos emitidos pela mensalidade de alunos da escola não impede a tributação pelo método eleito pelo sujeito passivo, ou presumido, já que o fisco, por meio da quebra de sigilo bancário, conseguiu identificar a efetiva movimentação financeira da pessoa jurídica. A Fazenda Nacional e suas contrarrazões não se pronunciou sobre o conhecimento do recurso. Então, também por não vislumbrar razões em sentido contrário, conhecido o recurso especial. Então, gente, aqui eu não adentrei porque não houve questionamento, tá? No primeiro caso, no RESP da Fazenda, houve questionamento e eu adentrei ao exame mais profundo. Então, no caso da Fazenda, eu conheci, e no caso do RESP do contribuinte, eu também conheci. Então, conheci dos dois recursos especiais. Ok. Vamos lá. O que acontece?
No recurso da Fazenda, eu divirjo da sua ponderação no sentido de que seria irrelevante o fato daqui a decisão ter sido depois do trânsito em julgado. Porque o que acontece? Embora não se invoque a súmula 1, o termo de verificação fiscal tem páginas para desconsideração da existência da outra pessoa jurídica, agregação, recurso voluntário, idem, páginas de defesa, e o relator do acórdão recorrido decide em um parágrafo, olha, os fatos foram os mesmos levados para o Poder Judiciário, transitou em julgado que essa pessoa jurídica existe, então excluo essas receitas da tributação aqui, ponto. Então, eu acho que antes de se falar de similitude fática de acusações para caracterizar a divergência está num ponto antes. Se essa decisão judicial transitada em julgado impedia o colegiado de se manifestar sobre as acusações fiscais que foram feitas, né? Por quê? Porque vejo essa divergência antecedente. Porque admitir a divergência no plano em que a Procuradoria coloca nos traz o dever de analisar esses fatos que não foram analisados no acórdão recorrido. Então, eu acho que sim, é um elemento determinante no acórdão recorrido já ter transitado em julgado de decisão judicial, e ele é um diferencial que impede a caracterização da similitude para se dizer se essa outra pessoa jurídica existe ou não. A divergência no plano em que colocada pela Procuradoria demonstra que o fato da decisão judicial ter acontecido antes do acórdão recorrido alterou significativamente a compreensão dos fatos, na verdade, impediu qualquer análise dos fatos, né, dessa desconsideração, e aí eles não podem subir. Para que isso pudesse, para que a desconsideração da 3 pudesse ser analisada, teria que quebrar a premissa de que é possível essa análise apesar da decisão judicial. Então, acho que a gente não pode adentrar isso, me parece que é o caso de não conhecimento do RESP da Procuradoria. E o RESP do contribuinte, eu tendo a dizer que não tem pré-questionamento, mas é um pré-questionamento um pouco mais qualificado. Por quê? Ele vem desde impugnação e recurso voluntário dizendo não me arbitre porque dá para fazer o lucro presumido. É isso que ele está alegando. Você já sabe as receitas, por que você não fez lucro presumido? Tanto que Leonardo Couto responde ao recurso voluntário com a transcrição de meio parágrafo da decisão de primeira instância. E aí, no recurso especial, ele vem tentando construir a discussão de que não cabe o arbitramento quando é parcial a omissão, né? Eu nem olhei se o 854 é meu, é capaz de ser. É do Benício. Benício, mas eu devo ter concordado, porque a fiscalização eventualmente eleva o arbitramento por conta do aspecto formal da receita não ser, das contas não estarem escrituradas, sem investigação da repercussão da omissão de receita na apuração do lucro real, né? E aqui ele quer dizer algumas contas não escrituradas e alguns boletos que, caso vocês queiram ver no relatório, falar que são alguns boletos é brincadeira, né? O tamanho do TVF é um absurdo, né? Então, e aí tem suprimento numerário, tem depósito bancário, tem boleto, e vai, né? Então, caiu só uma parte, que é a parte da 3. Né? Mas essa aqui é muita coisa. Então, essa questão da possibilidade de arbitramento por falta de escrituração de contas, ela não está debatida no acórdão recorrido. Ela não foi suscitada em momento nenhum. Né? Agora, subir um pouco mais o nível e falar, olha, o arbitramento foi validado e a circunstância fática era aquela, tem aspectos da situação fática que se aproximam dessas dos paradigmas,
Foi algo próximo do que a gente fez no caso do Caio, mas tinha um embargo não respondido ali que permitiu essa inversão de pré-questionamento, né? Então, eu acho que vou votar pelo não conhecimento por ausência de similitude fática. Eu não sei se isso é bem ausência de pré-questionamento, mas subsidiariamente eu acho que, assim, na essência do que é um pré-questionamento, porque o arbitramento foi questionado no recurso voluntário, foi questionado e foi apreciado no acórdão recorrido, mas não sob esse viés que ele traz no recurso especial. Né? Então, talvez a similitude fática seja mais apropriada, mas beira bem uma ausência de pré-questionamento, então eu divergir para não conhecer de nenhum dos recursos. Ok. Matosinho, falar. Ele só em relação, primeiro em relação ao recurso fazendário. Eu estava pensando aqui, na verdade eu não abri o recurso. Então não vi qual o objeto específico do questionamento que ela fez. Eu estava até pensando em divergir da André em relação ao fundamento. Porque, para mim, eu acho que exatamente o ponto divergente é esse, da possibilidade. Um admitiu a interferência da ação judicial no resultado da ação administrativa, do processo administrativo, outro não. Na prática, é essa grande divergência que se estabelece. Isso para mim não é. Isso é por isso que eu mantenho meu entendimento. Quando eu tenho que revisar, eu reviso tranquilamente. Não, mas André, não, tudo bem. Eu só pensando no aspecto. Não, claro, eu entendo. Mas assim, só porque eu entendi que isso aí, para mim, era uma situação posterior. Ele entendeu que isso era anterior. Para mim, é uma questão posterior, porque todo o arcabouço aí está trazido pela PFN. Então, para mim, essa pessoa jurídica, a questão do trânsito em julgado, ela não é o âmago da minha divergência do que eu estou tratando aqui, mas eu respeito. Não, tudo bem. Só para tentar conduzir um raciocínio em relação à possibilidade de conhecer ou não ainda, mesmo por essa premissa, porque eu não li, de fato, eu não li o recurso da PFN. Se ele tivesse entrado efetivamente só na possibilidade ou não de concreta, aí não tem o que fazer. Mas se ela não centrou também sobre esse aspecto, que a divergência dos dois colegiados foi exatamente essa. Uma achou que aquilo importava tanto, até menos do que transitar em julgado ou não, eu acho que a relevância aqui é a interferência dessa decisão no âmbito administrativo, ela deve ser aplicada, porque como não estava transitado, ele pediu até o sobrestamento para esperar o resultado, na outra já estava. Aí ele foi acolhido. Porque se fosse possível admitir, para avaliar esse aspecto, né, dentro do recurso fazendário, eu admitiria. E aí, se fosse o caso, a gente teria que decidir essa premissa, e se admitisse que não tem interferência, devolvia para o colegiado julgar. Esse seria um olhar sobre isso, mas sem olhar o recurso da Fazenda. Então, como eu não tinha, eu estava até tentando ler e não cheguei ainda no recurso, estava olhando até o outro recurso do contribuinte. Em relação ao recurso do contribuinte, me parece que também não há similitude fática até porque lá o contribuinte pede para não ser arbitrado. Aliás, pede para ser arbitrado, aqui ele pede para não ser arbitrado. Então, tem, assim, situações bem díspares em relação a... E é porque lá tem algumas contas, então o relator entendeu que não foi arbitrado e não era o caso mesmo. Né? Aqui é outro conjunto de provas, então, assim, é muito próprio de cada processo. Mas o principal mesmo era essa... Eu vou ler o recurso, né? Mas se não poderia salvar ou conhecer o recurso sobre essa perspectiva, dentro do que a Fazenda tem a alegar. Dele. Você tem toda a razão, Matosinho. A alegação da Procuradoria é no sentido de que a discussão judicial seria irrelevante porque ela só estava sendo atacado o cancelamento do CNPJ. Né? E que isso não seria suficiente para a baixa da CNPJ, fato sequer mencionado no relatório da auditoria fiscal, e que a matéria não estaria sub júdice. Né? Então, eu acho que dá um confronto, porque a premissa para aplicar a decisão é que lá estava sendo discutido
os mesmos, é que na ação judicial estavam sendo discutidos os mesmos aspectos aqui da acusação fiscal, né? Então, eu acho que, sim, reverto e acompanho a presidente, mas pelas conclusões, no conhecimento do recurso da Procuradoria. Só um minuto, o conselheiro, é porque está agarrando. Edeli, você pode falar o final que eu não peguei? Não tô, eu te acompanho pelas conclusões para conhecer do recurso da Procuradoria, no âmbito se a existência da outra pessoa jurídica, se a ação judicial, se estava subjúdice essa questão da existência da outra pessoa jurídica. Né? Essa é a premissa para se aplicar a decisão transitada de julgado no recorrido, e essa é a premissa para não sobrestar no paradigma. Então, te acompanho pelas conclusões e dar conhecimento ao recurso do contribuinte. Fernando. Só para corroborar esse conhecimento do recurso da Fazenda, eu saliento ali o último trecho do voto que a presidente transcreve aqui do recurso da PFN que está transcrevendo, que diz: a auditoria fiscal trouxe... Isso é do acórdão recorrido, né? Desculpa, do paradigma, né? A auditoria fiscal trouxe vários elementos para amparar o lançamento, sendo que a ocorrência ou não de baixa do CNPJ não me parece relevante para a manutenção e desconstituição do lançamento. Acho que aqui fica, além de ela dizer que não estava subjúdice, é irrelevante, né? Porque não era isso que estava sendo em discussão lá, e pode ser por meras formalidades até, né? Que pode se pedir para cancelar um ato da Receita ali de mero baixo ou não do CNPJ. Matosinho. Presidente, eu achei aqui, a conclusão, depois da Fazenda fazer todo o histórico, né, mostrar a similitude fática, que era o mesmo lançamento e tal, ela diz assim: embora analise igual situação fática, os acordos sobre o cotejo adotaram soluções jurídicas distintas. De um lado, o acordo recorrido decidiu aplicar a decisão transitada em julgado nos autos da ação ajuizada pela Sociedade Educacional Três Vendas para desconstituir o ato que determinou a baixa de sua inscrição no CNPJ. Eu escrevi isso aqui na decisão, está aqui na decisão. Por outro lado, o acordo paradigma entendeu como o lançamento não se fundamentou na baixa, fato sequer mencionado pela fiscalização, a matéria não estaria subjúdice. Nesta perspectiva, diversamente do colegiado ACO, a segunda turma ordinária afastou a argumentação do contribuinte de que o lançamento teria como objeto matéria sob discussão em ação judicial ajuizada pela Sociedade Três Vendas. Verifica-se, portanto, e aqui que é a conclusão, clara divergência jurisprudencial sobre o artigo 38, parágrafo único da Lei 6.830, tendo em vista que a adoção de soluções distintas pelos acordos confrontados quanto ao alcance da mesma ação judicial em relação aos lançamentos efetuados quanto nos mesmos fatos. Então, o cerne do recurso dela é a aplicação ou não dessa ação judicial. Entendo que deve ser conhecido, mas é por essa linha. Entendi. Vamos lá. Conselheira Edeli. Bem rápido, só que aí eu continuo pelas conclusões, porque por causa dessa sua afirmação aqui, em breve síntese, alega recorrente a existência de divergência no que concerne a real existência da Sociedade Educacional Três Vendas. Eu acho que não é esse o alcance da divergência, é a repercussão da ação judicial. Né? Se a ação judicial impede a apreciação quanto à real existência da Sociedade Educacional Três Vendas. Sim, eu também serei pelas conclusões. Sei que a Andréa reformule ali. Não, eu continuo mantendo o meu entendimento no que concerne a real existência, porque esse é o ponto, né? A real existe ou não existe, né? Independente do que tenha acontecido. Eu continuo mantendo, independente da questão da baixa do CNPJ. Ela a Procuradoria, ela trouxe a divergência, ela existe ou não existe? Então, eu continuo mantendo meu entendimento. Para mim, está muito claro. Eu entendo a divergência, para mim, ela está caracterizada, e eu entendo a posição de votar pelas conclusões, não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas eu continuo mantendo. Agora, se eu for obrigada, se eu for vencida pelas conclusões, eu vou acrescentar o fundamento aqui e retiro. Aí não tem, eu vou me submeter ao colegiado e ao RICARF. Não tem problema nenhum. Mas podemos continuar. Doutora Edeli, então, vota pelas conclusões. Bom, RESP da Fazenda, né? RESP do contribuinte nega conhecimento, não é isso? Tá. Conselheira Lívia, como vota?
No RESP da Fazenda, eu também tenho a mesma percepção da doutora Delida e do doutor Matosinho. Acho que tem que ser conhecido sobre esse viés da decisão judicial. E do contribuinte, também acompanho no conhecimento. Parece que o sujeito passivo ele acreditou tanto na tese dele que ele fez um recurso falando que era apenas alguns boletos, e foi nessa. Só que ele esqueceu que o acordo não falou isso. Então, eu não sei se é insuficiência recursal, enfim, não deve ser se é falta de similitude, eu não sei o que dizer aqui, mas não é para conhecer. Mas assim, eu aprendi aqui, na dúvida conhece. Então, foi o que eu fiz. Vamos lá. Conselheiro Fernando. Presidente, acompanho integralmente em relação ao conhecimento do recurso da Fazenda e em relação ao recurso do contribuinte também vou votar pelo não conhecimento. Ok. Conselheiro Tozelli. A Fazenda eu conheço também, presidente, sem reparos. E o do contribuinte não é só os boletos mesmo. Você vê que tem o acórdão fala, inclusive, de registro de operações mercantis, né? E aí muda tudo. Então, eu acho que não há similitude fática. Eu não conheço do contribuinte. Acompanho a divergência do Fernando. Acho que você não acompanhou pelas conclusões do primeiro, então é na linha do Fernando mesmo. Ok. Conselheiro Matosinho. Presidente, devido à vênia, então, eu não consigo conhecer, pelo fundamento que a senhora aponta, e acho que vai comprometer, se acolhido dessa maneira, a análise do recurso. Vai comprometer, porque aí vai ser distinto o fundamento, nós não vamos poder adentrar nesse mérito, aliás, vamos adentrar no mérito que não deveríamos se acolhermos por esse fundamento que a senhora aponta. Mas eu divirjo, então... Não consigo alcançar, mas eu respeito. Não consegui alcançar, porque eu não posso entrar no mérito nessa circunstância. Mas porque o colegiado não se manifestou sobre o mérito. Esse é o problema. Ele parou numa questão preliminar que era essa ação interfere ou não interfere na minha análise aqui. E aí diz que interferia e ela não analisa o mérito. E a outra analisa. E a outra supera e analisa. Por isso que tem uma linha tênue, mas ela vai impactar. Aí que está, para mim, entendi, mas eu realmente não. É porque realmente o recurso da Fazenda ele traz esses fatos que vêm do recorrido, né? Então, pela análise aqui, eu vejo que o recorrido ele não quis efetivamente, ele trouxe uma situação que me dá tranquilidade para poder analisar o mérito aqui. Eu não vejo assim, mas vamos lá. Não, mas tudo bem. Então, eu fico forte aqui até na conclusão do recurso da PFN, que ela aponta que o problema é essa, a divergência é em cima do artigo 38 da 6.830, com relação à adoção de solução distinta pelos acordos confrontados quanto ao alcance pela mesma ação judicial em relação aos lançamentos efetuados com fundamento dos mesmos fatos. Essa é a conclusão dela, literal. Essa é a divergência que ela quer ver solucionada. E, com relação ao recurso da contribuinte, eu também acompanho a divergência para não conhecer. Ok. Conselheiro Alexandre. Também, presidente, com a devida vênia, eu vou acompanhar essa divergência nos termos do que expressou o conselheiro Fernando ali. Não conhecimento do recurso especial de contribuinte e também da Fazenda pelos outros motivos ali. Não, aí o Fernando me acompanhou na Fazenda. Na Fazenda ele te acompanhou, então? Não, então eu vou seguir o Matosinho. Foi pelas conclusões. Vou seguir o Matosinho. E a Lívia. Então o meu é mais parecido com... Ok. Conselheiro Caio. Eu vou na mesma linha do Alexandre, presidente. Ok. Bom, então vamos lá. Vamos para a Fazenda. Conhecido por unanimidade pelas conclusões Edeli, Lívia, Alexandre, Matosinho, Alexandre e Caio. Então, eu vou incorporar, né? E vencida
Não, nas conclusões eu fiquei vencida. Então, vou incorporar, tá, o fundamento nas conclusões do vencedor. E no contribuinte foi negado conhecimento por maioria, vencida a relatora. E aí eu vou pedir, então, para a doutora Lívia fazer o conhecimento, tá? Ok? Voto vencedor. Então, vamos lá. Recurso da Fazenda, então, mérito, só o mérito e já incorporando as conclusões, né? Então, vamos lá. Aí, vocês me ajudem para poder ver aqui se eu entendi o que você... Assim, então, vamos lá. Para incorporar aqui, gente, vamos ver aqui. O mérito, então, seria para retornar isso, Edeli? Vocês consideram que o mérito no recurso... Pode falar, Tozélio. Se a ação judicial impede ou não a análise da efetiva existência da 3. Espera aí, só um minuto para eu poder... Peraí. Vamos lá, que eu vou anotar aqui. Fala, Tozélio, depois eu passo para ele de novo. Fala. O problema de entender essa limitação nossa aqui, porque, na verdade, eu vejo aqui duas decisões conflitantes, uma que se valeu como fundamento em uma ação judicial para descaracterizar a simulação, e o outro entendeu que o escopo da ação judicial não interfere aqui e que aqui há elementos suficientes em prol da simulação. Aqui nós estamos falando de fundamento, a matéria é uma só, simulação ou não. Mas se a gente chegar à conclusão de que a ação judicial interfere, mandar o colegiado... Ele já usou aquilo como prova para falar, a simulação aqui, ele usou ação judicial. Ele fala assim, a ação judicial não tem simulação, não tem porque a baixa do CNPJ não vai existir. É o argumento dele, certo ou errado, é o argumento dele. Eu não estou entendendo por que voltar. Nem eu. Bom, mas eu estou aqui me submetendo ao que o colegiado decidiu. A doutora Lívia, doutora Edeli. Que foi premissa. Ele nem analisou se existe ou não uma pessoa jurídica. Ele falou, não vou analisar se existe ou não uma pessoa jurídica, já está subjúdice. Então, ele não analisou se existe ou não. Ele mas só disse... o orçamento dele... Ele, na verdade, analisou e se valeu da ação judicial. Ele falou, eu não vou analisar porque a ação judicial já analisou. Aqui, mesma coisa, um laudo. Vem um laudo para mim, eu falo, olha, adoto como razões de decidir a conclusão do laudo e transcrevo. É isso. Sinceramente, eu acho que a gente está com excesso de rigor aqui. Eu acho, mas eu também acho. Eu tô assim, hoje, assim, todas as admissibilidades foi nisso, foi filigrana, coisinha, aí fica realmente difícil de levar adiante. Eu realmente não entendi. Porque para o colegiado ACO foi suficiente a existência dessa sentença. O outro entendeu que não, ele deu prevalência para o TVF. E o recorrido deu prevalência para a ação judicial. E com base nisso ele falou, não vou nem discutir. A sentença já falou que está certa, a empresa existe. Se eu não concordar, eu falo, olha, eu entendo que essa ação judicial não me vincula e os elementos dos autos mostram a simulação está aqui. Porque se eu sou o colegiado a qual vai voltar, eu vou falar a mesma coisa. Eu já falei que eu entendo que essa ação judicial me traz os elementos necessários para eu falar que não existe simulação. Eu faria isso. Eu estou com a devida... Eu estou tentando provocar para a gente... Porque e aí o processo não vai sair do fundamento. Aquela coisa da matéria e fundamento. Que a gente sempre discute. Aqui nós temos uma matéria com dois fundamentos que se conflitam. Escolher um ou outro ou um terceiro que você é livre para julgar. Salvo o melhor juízo, presidente. Eu não vejo nenhuma... Bom, eu estou concordando contigo. Eu estou concordando. A conselheira Edeli, depois conselheiro Fernando. Tem mais alguém? Conselheiro Matosinho. Se você me permitir, eu fico com vista desse processo para confirmar o conhecimento, porque aqui, à primeira vista da parte do paradigma que foi trazido pela Procuradoria, me parece que a divergência está patente. Agora, pode ser que eles estejam falando, eles tenham partido que o poder de síntese do Leonardo a gente conhece, né? Então, e a análise cuidadosa que ele faz dos processos, estou falando nesse sentido, né?
A capacidade do Leonardo de olhar uma complexidade desse tipo aqui e trazer o que é de importante para decidir é típico dele. Né? Aparentemente, isso pode eventualmente induzir a erro de você partir de uma referência que parece sintética contra uma referência que parece extensa e concluir que as decisões são divergentes. Então, se me permitir, eu fico com vista e trago volta para a próxima, mas aí para a próxima reunião, porque a análise fática é denso. Concedida a vista para a conselheira Edeli, convertida em coletivo, e todo mundo vai poder estudar, e todo mundo vai poder, juntos, né, resolver a questão aqui, que realmente é complexa. Tá? Então, vista para a conselheira Edeli, convertida em coletiva. Pessoal, Tainá, vamos encerrar a gravação, por favor.